Nesse problema temos um semicírculo que é chamado de S e temos que construir um triângulo ABC inscrito nesse semicírculo. É dado também que esse triângulo ABC tem que ser retângulo. Como é que eu vou construir um triângulo retângulo ABC inscrito nesse semicírculo? Vai ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. A seguir, temos que inscrever um segundo círculo de tal forma que ele seja interno a S e externo ao triângulo. Ele tem que ser tangente a ambos, tangente interiormente a S e tangente exteriormente ao triângulo dado. E ele tem que ser o maior possível. Olha só, eu poderia colocar um círculo inscrito aqui dessa forma, outro aqui um pouquinho maior, outro aqui. Como é que a gente vai conseguir inscrever um círculo aqui de maior raio possível? Olha, para ter o maior raio possível, ele vai ter que tangenciar aqui no meio. Ou seja, se ele estiver mais para cá, ele vai ter um raio menor. Se ele estiver mais para cá, ele vai ter um raio menor também. Para que o raio seja o maior possível, ele tem que estar exatamente no meio. Ou seja, ele tem que tangenciar o triângulo exatamente no ponto médio desse cateto. E ele vai tangenciar S no lado oposto. Pronto. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer em problemas de circunferências tangentes é que quando você tem duas circunferências tangentes, o ponto de tangência e os centros dos círculos estão alinhados. Então olha aqui, temos aqui o ponto de tangência que vai estar exatamente no meio desse arco. Então esse ponto aqui é o ponto de tangência. Aqui é o centro de um dos círculos. É claro que o centro do outro círculo vai estar alinhado com eles, vai estar nessa linha aqui. Eu vou construir aqui apenas a parte do raio do círculo maior que é interno ao círculo menor, apenas esse trecho. O centro do círculo menor vai estar exatamente no ponto médio desse segmento aqui. Esse ponto aqui vai ser o ponto médio dessa corda. Posso chamar aqui de M. E agora podemos arriscar aqui a construir essa circunferência. Eu digo arriscar porque ele não pode ficar torto. Se eu estou filmando, se eu errar, eu tenho que fazer tudo de novo, né? O problema dá ainda que um dos catetos do triângulo vale 2. É esse cateto aqui menor. Porque ele deu também que o raio desse círculo menor vale 2. É claro que essa corda aqui não pode valer 2 então, senão não vai dar certo. Você tem que ter realmente essa corda menor aqui valendo 2. Então, essa aqui é a figura que a gente tem. Eu tenho que achar o raio do círculo grande para poder responder a pergunta. O que eu sei aqui? Que esse cateto é 2 e que esse raio desse círculo maior aqui é 2 também. O que a gente pode concluir daqui? Olha só. Esse segmento OM é a base média desse triângulo ABC. Por quê? O ponto O é o ponto médio desse diâmetro. Então ele é médio dessa hipotenusa. O ponto M é o ponto médio dessa corda, que também é um cateto do triângulo. Por que é o ponto médio? Porque para ter a circunferência de maior raio possível, ela tem que estar exatamente no meio. Que se ela estiver mais para cá, você vai ter um valor menor, não vale. Então, a forma de conseguir o maior raio possível é fazer ele tangenciar no ponto médio. Então, esse segmento OM é a base média desse triângulo aqui, considerando esse cateto como base. Então, isso aqui, o OM, vale a metade desse cateto, a metade de 2. Concluo, então, que o OM vale 1. E agora, graças a isso, podemos observar que o raio da circunferência grande do semicírculo é 1 mais 2 mais 2. Raio igual a 5. O que o problema pede? A área do semicírculo. Então é só fazer πr2
e dividir ao meio. Então, a área de S vai ser π vezes 5 ao quadrado. Vou dividir por 2, que é para pegar metade. Isso aqui vai dar 25π sobre 2, ou seja, isso aqui vai dar 12,5π. Olhando lá nas respostas, vemos que a resposta correta é essa aqui, 12,5π. Resposta certa, letra B.